Muito agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para compreendermos um pouco mais dos ensinamentos da doutrina espírita, que eles possam nos ajudar na nossa caminhada evolutiva, nos dando passos com segurança, com firmeza, sabendo para onde vamos, e que a nossa irmã que fará uso da palavra seja ajudada e inspirada por esses amigos que, por certo, aqui comparecem. Que todos nós aqui presentes, encarnados, desencarnados, possamos compreender um pouco mais sobre esses ensinamentos. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sueli, falando da lei de pensamento e consciência. Bem, nós estamos na parte da tarde, nas reuniões da tarde, falando sobre a lei de liberdade. E achamos muito bom trazer para o domingo esse assunto dentro da lei de liberdade. Liberdade de pensamento e de consciência. Primeiro que a palavra liberdade, né? Assim, é uma delícia de falar, né? Eu adoro a prosódia da palavra liberdade, é legal, é bacana. E é algo assim que realmente eu acho que só quem perde é que dá valor realmente à liberdade. Porque quem não tem, nem conhece, né? Nem sabe o gostinho que tem. Mas quem tem e perde, realmente liberdade é algo que nós temos assim de muito valioso, muito mesmo. A liberdade de pensamento e de consciência, ninguém pode entravar, como nós vamos ver aí no decorrer da nossa conversa. Mas a manifestação, sim, né? Então, de qualquer maneira, nós temos aí o cerceamento, digamos assim, das nossas ideias diante de culturas, diante de ideologias, diante de várias situações que não convém, né, muitas vezes, expor totalmente os nossos pensamentos. Mas vamos lá. Liberdade de pensamento. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? Só nessa situação, né? É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites. Porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. O pensamento é atributo da alma, né? A alma pensa. Isso não tem como a gente achar que a gente pode interferir nisso. Quando a gente pensa que não está pensando, a gente pensa que não está pensando. Então não tem jeito, o pensamento é atributo da alma e jamais a gente pode ficar sem pensar. E não tem como entravar esse pensamento, né? Nós não podemos interferir nisso. O que está ao nosso alcance, tanto que às vezes as filosofias orientais pregam que a gente tem que fazer um pouco de silêncio e eles indicam a meditação para a gente poder esvaziar um pouquinho a nossa cabeça. Porque no dia a dia, o nosso pensamento é um turbilhão. A gente fica tão cansado de pensar que a gente quer dormir, para ver se a gente descansa um pouco, né? São tantas coisas que a gente muitas vezes tem para decidir, para ver, para planejar. Então é tanto pensamento que vem que realmente nos cansa. A gente não pode manifestar sempre, né, o nosso pensamento por uma série de situações, mas é onde nós temos total e plena liberdade. É no ato de pensar. O homem é responsável pelo seu pensamento? A resposta é simples, mas envolve aí todo um trabalho grandioso, né, do pensamento. A resposta dos espíritos é essa: ele é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o segundo a sua justiça.
Isso é muito verdadeiro, porque ninguém consegue alcançar as nossas verdadeiras intenções ao pensar. O pensamento pode ser visto, o pensamento pode ser fotografado, pode ser captado por alguém, né? Mas não a verdadeira intenção desse pensamento, que isso só Deus pode conhecer. No simples ato de pensar, nós formamos imagens. Então, uma pessoa que tenha clarividência, ela pode ver o nosso pensamento pintado, né? Nós formamos imagens com o nosso pensamento. Essas imagens têm movimento. Enquanto nós a sustentarmos, ela terá movimento, porque o nosso pensamento é feito de matéria mental. Ao pensarmos, né, nós estamos constantemente com essa matéria mental aí circulando em torno do nosso campo energético. Sempre, né? Ela está aí, como se fosse um monte de cisquinhos aí em volta da nossa mente, né? Uma opção de coisinhas. É matéria mental. Que quando nós formalizamos um pensamento, essa matéria mental se junta e ela forma uma imagem. Essa imagem pode ser vista pelos clarividentes e é constantemente vista pelos espíritos. Então, a gente não tem como se esconder dos espíritos. Nós não temos como impedir que espíritos saibam o que nós estamos pensando. Por isso que muitas vezes, nas reuniões mediúnicas, quando o doutrinador vai fazer uma observação ao que o espírito está falando ali na hora que ele está se comunicando, esse espírito muitas vezes fala assim: você não pode fazer isso, você não pode falar isso para mim, porque você pensa assim também, você não pode me criticar, porque eles sabem o que a gente pensa. Os obsessores sabem o que nós pensamos, o que nós estamos sentindo, o que nós queremos. Por quê? Os nossos desejos, né, que são frutos ali, né, do que a gente aspira, eles estão intercalados nos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos alicerçam as nossas ações. Por isso que é muito fácil para eles saberem o que nós estamos pensando e o que nós vamos fazer. Porque normalmente a gente faz aquilo, né? Primeiro a gente, quando vai fazer alguma coisa, a gente pensa e põe aquele pensamento em prática. A gente executa aquele pensamento. Na maioria das vezes, né? Quando a gente não o coloca ao aval da consciência. Isso aí daqui a pouco a gente chega lá. Então, quando pensamos, não nos escondemos dos espíritos. Podemos nos esconder dos encarnados. Podemos falar totalmente contrário àquilo que a gente está pensando para o encarnado e ele não vai saber, né? Quando ele é muito sensitivo e muito observador, até percebe, né, a nossa mentirinha, né? Mas na maioria das vezes não, né? A gente pode muito bem falar o que a gente não está pensando e eles não vão perceber. Mas os espíritos sabem quem nós somos, né, o que estamos pensando. E o nosso pensamento, porque ele é matéria mental, é nossa essa matéria. Ele volta para ele, está em nós. Quando nós dirigimos o nosso pensamento a alguém, esse pensamento vai, com aquela matéria mental, ele vai até a pessoa que nós estamos endereçando aquele pensamento. Se ele é bom, ótimo, vai causar um enorme bem-estar na pessoa. E se ele não é bom, e a pessoa estiver em sintonia com a inferioridade, com sentimentos e pensamentos semelhantes a ele, vai receber aquela matéria mental contaminada.
Porque no que ela vai, ela já leva, né, consigo os outros pensamentos semelhantes que vão se juntando àquele, como um imãzinho. E ela vai se contaminando nesse trajeto. Né? Eu costumo falar que é nesse tráfego, né? Nessa condução aí de energia. E nessa condução de energia, nesse tráfego aí de energias de vai e vem de um para o outro, se a gente pudesse ver, nós veríamos aí tudo riscadinho de energia, né? Muitas vezes nós traficamos, não é? Porque o tráfico é aquele comércio de mercadoria ruim, né? De mercadoria que não serve. E quando os nossos pensamentos não são bons, a gente está enviando algo ruim para alguém. É um tráfico de energia negativa. Que se ele também tiver a mesma sintonia, a outra pessoa, né, tiver a mesma sintonia, vai receber, vai dinamizar e vai nos devolver. Aí fica aquele movimento de vai e vem, de impropérios mentais. Né? Então é ruim demais isso. Mas a intenção que gera esse pensamento, só Deus pode conhecer. Porque às vezes nem nós mesmos sabemos. A verdadeira intenção que gerou aquele pensamento, que nos fez pintar aquele quadro, às vezes a verdadeira intenção mesmo nós não conhecemos. Muitas vezes nós não temos muita consciência do porquê que nós não gostamos desta ou daquela pessoa, ou porquê que nós gostamos muito desta ou daquela pessoa. Somos espíritos reencarnados. Estamos no palco da vida aí, nos juntando com todos os espíritos que precisam de reajuste, né? Nós com eles, eles conosco. E isso é fato. Então, muitas vezes a gente, quando endereça um pensamento desagradável a alguém, que a gente nem conhece muito bem, é gerado por choques fluídicos, por algo que a gente não consegue explicar muito bem, aquelas antipatias, né, gratuitas, que vêm aí de outras vidas. Então, só Deus pode conhecer a nossa real intenção ao pensar. A nossa responsabilidade ao pensar é muito grande, porque ele é uma das armas mais poderosas que nós possuímos, o pensamento. Ele alcança tudo e todos, porque não há entraves para esse pensamento. É energia, não é, com aquela matéria mental fluídica, que ela é matéria, mas não matéria que pode ser brecada por alguma parede. Né? Nada entrava o pensamento. E nós nos aproximamos das pessoas, tanto que amamos, quanto daquelas que odiamos, por conta desse vai e vem aí de pensamentos. E chega direitinho. Quantas vezes a gente já teve a oportunidade de passar por essa experiência de estar pensando muito em alguém que a gente ama, que não está por perto, que está longe. E não demora muito. Aquela pessoa às vezes liga, entra em contato, porque deu saudade também. Porque é aquela energia, é aquele pensamento que chegou lá e entrou no campo energético da pessoa, né? E a fez se sentir bem e a lembrar também de nós. Às vezes, não estando em lugar assim, que possa encontrar num meio de comunicação, hoje está difícil isso, né? Porque hoje a gente tem muitos meios de comunicação, mas às vezes depois, quando a gente encontra com aquela pessoa, ela fala, poxa, teve um dia que eu pensei tanto em você, não consegui te ligar, não consegui falar, mas pensei muito. Então é o pensamento, é a nossa energia que chega. Então a responsabilidade ao pensar é muito grande, porque nós influenciamos
outras pessoas, outros indivíduos no tempo e no espaço. Porque os nossos pensamentos, eles não se perdem. Eles ficam em torno de nós, assimilando e influenciando também outros pensamentos semelhantes. Então, quando nós pensamos mal, quando nós temos pensamentos ruins, olha o prejuízo que a gente pode causar. Muitas vezes alguém só está esperando uma motivaçãozinha, algo que as impulsione a fazer aquilo que elas desejam. E se não for boa coisa e ela for estimulada pelos nossos pensamentos, que ela atraiu por estar nessa sintonia, porque se não estiver, não recebe esse pensamento, então nós teremos parcela de responsabilidade naquilo que ela também vai fazer. É muito grave isso. A gente não dá muita importância a essa arma poderosa. As pessoas otimistas que pensam, né, com otimismo, que pensam coisas boas, se elas tiverem que se curar, elas se curam até mais rápido. Os remédios fazem mais efeito. Porque elas são pessoas otimistas, acreditam, têm bons pensamentos. Nós podemos causar desorganização no nosso físico com os nossos pensamentos ruins. Podemos causar doenças em nós com os nossos pensamentos ruins. Né? Uma pesquisa que foi feita há um tempo atrás diz que a leucemia ela está extremamente ligada aos problemas, aos aborrecimentos, às tristezas, aos sofrimentos morais passados. Então ela está ligada a isso porque a gente começa a pensar demais, né, no que não deve, nas nossas melancolias, nas nossas mágoas, nas nossas tristezas. E nós acabamos por interferir aí nessa produção, né, em toda a produção de sangue e alterando aquilo ali, né, fazendo um estrago na organização física. Não estamos aqui dizendo que o pensamento por si só vai curar as doenças, não. Ele é um forte auxiliar. Ele pode provocar doenças que a gente também já esteja propensa a ela. Então, a nossa responsabilidade ao pensar é muito grande. Nós temos uma arma e tanto na mão. Né? Então, a gente tem que realmente pensar muito a respeito da qualidade que nós damos aos nossos pensamentos. Na intimidade mesmo, só Deus sabe a nossa real intenção. Aqui nós temos a liberdade de consciência, que no entender, né, no conceito dos espíritos, quando Kardec pergunta, a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? E eles respondem, a consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Só que nós vamos observar, na nossa vida, nas nossas vivências, né, nós vamos observar, podemos, né, chegar a essa conclusão, que a nossa consciência, ela avalia o nosso pensamento. O trabalho dela é esse, de avaliar o nosso pensamento. Porque todas as vezes que a gente faz algo, que a gente pensa e realiza algo, sem analisar muito aquele pensamento, às vezes a gente se dá muito mal. Mas quando a gente põe esse pensamento ao aval da consciência, muitas vezes a gente muda esse pensamento. A gente descarta aquela ideia, porque viu que não é legal, que não vai ser uma boa ideia, não vai ser uma boa escolha aquela ação. Mas quando nós fazemos sem muita reflexão, quase que reagindo, né, porque a reação é extremamente perigosa, né? Reação é sempre perigosa, porque a gente vai cometer muitos erros. O ser humano não pode nunca reagir, ele tem que agir.
Aconteceu algo, nós temos que pensar a respeito do acontecido. Por isso que todas as vezes que a gente age de cabeça quente, a gente erra. Podemos não errar totalmente, mas algum erro depois vai aparecer e a gente vai se arrepender. O animal reage, mas nós somos animais do reino da inteligência superior. Então a gente não pode reagir. Se a gente passar perto de um cãozinho deitado aí na rua, pisar na cauda dele, ele vai reagir talvez com uma mordida. Ou vai levantar e vai sair correndo, mas ele pode reagir com uma mordida. Porque ele não tem essa ideia reflexiva de pensar, pisou sem querer, não quis me fazer mal. Não, ele não vai ter essa reação aí do bem, né? Ele vai se assustar. E o medo vai fazer que ele reaja, ou fugindo, né? Ou se colocando em fuga, ou atacando. Então, nós não somos animais da inteligência inferior. A gente precisa analisar tudo que a gente está pensando, porque senão nós vamos incorrer em erro. Às vezes fala, o primeiro pensamento equivale. Nem sempre. Pode sim, pode ser. Mas depois que ele for analisado. É um pensamento íntimo? É a consciência. Tanto que às vezes, quando a gente pensa alguma coisa, a gente bota a análise da consciência, a gente fala assim, ainda bem que eu pensei melhor. Porque olha, eu ia ficar com uma dor na consciência se eu tivesse feito isso. Então, a gente está vendo que ela é aquele equilíbrio que nós precisamos. Todas as vezes que a gente não lê a consciência, a gente se dá mal. Tanto que no livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E eles dizem, na consciência. É ali que está escrito. Então é lá que nós vamos encontrar um caminho mais seguro. É evidente que não é por isso que não vamos errar. Vamos errar porque a nossa consciência, que é o nosso pensamento íntimo também, ela está ligada ao nível de conhecimento que a gente tem. Então, muitas vezes, nós vamos errar para a outra pessoa, se estivermos agindo de acordo com a nossa consciência, mas não para nós. Porque se pusemos ao aval da consciência e ela liberou, é tudo que a gente conseguiu entender. Então, nós não estaremos incorrendo em erro, assim, dentro de um conhecimento. Nós estaremos ocorrendo em erro dentro ainda de uma ignorância. Ignorância essa que só existe porque ainda não tivemos condições de conhecer melhor. Porque se já tivermos condições e permanecermos no erro por uma conveniência, aí nós estaremos sendo responsabilizados também. Então vai depender se a gente pode ou não aprender sobre aquele assunto. Consciência é o termo que significa conhecimento, percepção e honestidade. Tá vendo? É diferente do pensamento. Muito diferente. A consciência é um pensamento íntimo, mas ela vai além, né, de um pensamento puro e simples. Né? Ela significa isso. Conhecimento, percepção, honestidade. Por isso que quando às vezes a gente fala assim, fulano está sem noção, fulano não tem consciência daquilo ali. Perdeu a noção. Porque ele está agindo de forma totalmente incoerente. Sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivações individuais, tá vendo? Em atos e motivações individuais. Eu não posso avaliar a consciência de ninguém, é a minha que eu vou avaliar, né? Então tá aqui, sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado. Então, se ele entende que é certo, botou a luz da sua consciência e entendeu que é certo, não vai ser certo se não for, porque ele acha que é.
mas ele não estará incorrendo em erro se ele não teve condições de conhecimentos melhores para lhe dar discernimento sobre essa situação. Então, aí é uma questão de cada vez a gente se instruir mais, buscar mais conhecimentos, porque o desenvolvimento da moralidade está atrelado ao do conhecimento. Eu não posso escolher aquilo que eu não conheço. Eu só posso escolher o que eu já entendo, o que eu já conheço, para poder fazer, então, a diferenciação entre o certo e o errado. Senão eu não posso, eu não tenho esse poder de escolha. Por isso que uma coisa está atrelada à outra. Quanto mais a gente amplia os horizontes do conhecimento, mais a nossa consciência se amplia e mais a gente acerta nas nossas atitudes. Aqui, nós fomos buscar essa frase do filósofo e professor Mário Sérgio Cortella. Ele diz: ética é a concepção dos princípios que eu escolho. Moral é a sua prática. Essa afirmativa do professor nos mostra que todas as pessoas têm ética. Todas, né? Todas as pessoas têm ética. Por quê? Porque se é a concepção dos princípios que eu escolho para mim, para os meus relacionamentos, né? A ética é o princípio de valores que eu estabeleço para que eu possa me relacionar com as pessoas. Então, todas as pessoas têm isso. Agora, nós temos a nossa ética. Cada um tem a sua ética, aquela que escolheu, aquela que achou por bem usar. Né? Então, a gente não, fulano não tem ética, ele tem. Só que a ética dele não está de acordo com a lei divina. Não, porque quando a gente fala assim, não está de acordo com a boa ética. O que é a boa ética? A boa ética é aquela que está de conformidade com a lei divina. Essa é a boa ética. Não é a minha, não é a de vocês, não é a de ninguém, é a de Deus. Né? É aquela que está na lei de Deus, cuja lei está inscrita na nossa consciência. Então, a gente tem plenas condições, principalmente no nosso nível de evolução, que o nosso conhecimento não é parco, não é. A gente tem, e se estiver sendo, é por falta de interesse, porque olha que a gente tem oportunidade de aprender. Né? Então, a gente vai errar, a gente não vai fazer escolhas elegantes se não quiser. Né? Se não quiser fazer. Porque tem condições para fazer. O problema é que tem o interesse pessoal que nos impede, muitas vezes, de estabelecermos para nós um conjunto bom de valores para o nosso relacionamento. Então, baseado nisso que o professor falou, deduzimos, né? Deduzir isso aqui. O pensamento estabelece uma ética para a minha conduta. Agora, a consciência se encarrega de avaliar e moralizar essa ética. Isso é uma coisa óbvia, né? Daqui a gente compreende isso aqui. Eu penso, como eu vou me conduzir com fulano, como eu vou conduzir com Beltrano, como que eu vou fazer? Então, eu penso num conjunto de valores aí para que eu viva, para que eu tenha, para que eu possa experimentar a minha vida no mundo aí. Né? Então, eu penso num conjunto de valores e estabeleço para mim isso. Mas se eu não puser esses valores para ser analisado pela minha consciência, eu vou errar. Porque eu sou um espírito inferior, eu não tenho conhecimentos superiores ainda na moralidade, então eu penso de acordo com os meus interesses, com aquilo que é bom para mim. Se está bom para mim, está ótimo.
Ora, a gente está vivendo essa sociedade agora sim, né? Não no nosso país só, no planeta todo. O planeta é um planeta de provação e expiação. Os espíritos que estão encarnados aqui no nosso país não são piores que os outros que estão lá na Inglaterra, no Oriente. São todos farinha do mesmo saco. É tudo igual. Só que uns têm interesses e outros têm outros interesses, né? É mais ou menos igual. Não são melhores, né? Apenas o que faz a diferença, e é grande essa diferença, é como o sistema legal lida com isso. Aí que faz a diferença. Aqui, quase tudo pode. Em outros lugares, não. Faz-se, mas tem punição. Aqui não tem, né? Então, é diferente. Em outros lugares também não tem. Não é só aqui que não tem. O planeta é grande. Apesar de ser um pixelzinho no universo. Que se desaparecesse não ia alterar em nada o contexto universal. Mas para nós ia, porque é a nossa casa. É aqui que nós moramos. É aqui que tudo acontece. As nossas dores, os nossos amores, as nossas alegrias e as nossas tristezas, segundo Carl Sagan. Então, é assim que a coisa funciona, né? Então, tá aqui, ó. O pensamento estabelece uma ética para a minha conduta, mas a consciência se encarrega de avaliar e moralizar essa ética. Então, eu penso em como eu vou me relacionar, tenho uma empresa. Eu vou, então, abro uma empresa e vou colocar funcionários nessa empresa. Aí, tá, eu penso num conjunto de valores para me relacionar com os meus funcionários. Aí, o que a gente vai fazer? Vai colocar esses pensamentos, esse conjunto de valores ao aval da nossa consciência. Aí a gente tem que fazer isso, porque se não fizer, vai errar, vai fazer bobagem. Aí a gente começa, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Como que a gente sabe, como que a consciência vai nos responder? Se aquilo é bom ou não é? Se aquilo está de acordo com a lei divina ou se não está? Como que a gente vai saber? Né? Se a gente também tem os nossos interesses interferindo nisso aí. Da maneira mais simples possível. Daquela forma que os precursores do Cristo trouxeram para nós, o Cristo trouxe para nós, e que nós aprendemos no jardim de infância. Só fazer ao outro aquilo que você quer que seja feito a você. Olha que simplicidade. Eu estabeleço um conjunto de valores, eu estabeleço uma ética para mim, para eu viver. Aí eu vou colocar essa ética, esse conjunto de valores ao aval da minha consciência. Aí tá, eu vou item por item. Eu gostaria que fizesse isso comigo? Não, tá arriscado. E aqui, gostaria que fizesse? Sim, então vai permanecer. É assim, desse jeito, simples assim. Uma criança que está na creche consegue entender isso. Porque se ela agrediu, porque ela já sabe o que é, né? Se ela já fez uma agressão para o amiguinho, que ela já sabe o que é agressão. Aí o que a tia vai fazer? Vai chamar a criança e falar assim, fulano, você ia gostar que seu coleguinha fizesse isso com você? Claro que ela vai falar que não, é sincera, a criança é sincera. Ela vai falar que não. Ela não tem ainda aquela ideia, né? Ela ainda não tem aquele raciocínio, por mais fôssemos nós, a gente ia falar até que queria, né? Mas não, a criança não vai fazer isso, ela vai dizer a verdade. Ela vai falar que não. Aí a tia fala, então por que você fez? Aí ela começa a não ter resposta ainda, porque é pequena. Mas ela começa a entender que ela errou, que não deve fazer. E assim ela vai se educando. Então é esse exercício que a gente tem que fazer. É colocar sempre o nosso pensamento para ser avalizado ou não pela consciência. Aí sim, ela vai moralizar os nossos pensamentos. Por isso que é importante pensar e refletir. O que é refletir? Refletir é voltar-se para dentro. Flexão
reflexão, é voltar-se para dentro. Né? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Se nós estivéssemos fazendo esse exercício sempre, estaríamos errando menos. Os nossos líderes, né, do governo estariam acertando mais, não estaria acontecendo o que está acontecendo, não só no nosso país, quanto no mundo. Se esse conjunto de valores estabelecidos por eles estivesse sendo colocado à luz da consciência, mas não está, porque se tivesse não ia fazer. É o tal de não descascar a cebola para não chorar. Consciência é igual cebola, é feita de um monte de casquinhas, de pétalas, né? Que aquilo é casquinha, né? É folha, pétalas. Quando a gente vai tirando a cebola e vai cortando, a bichinha faz a gente chorar. E descascar a consciência também dói. Dói porque quando a gente coloca o aval da consciência, nós vamos ver quanto que aquilo ali vai ferir os nossos interesses. A gente não quer, né? Então, o que a gente faz? Não descasca a cebola, para não chorar. Não ponha o aval da consciência para não ficar depois com ela pesando. Porque ela vai pesar se a gente puser e fizer. Porque ela diz que não pode fazer, a gente faz, vai dar arrependimento. Então, a maioria não quer fazer. Aí só pensa, fica naquele pensamento só, e faz. E toma as atitudes e deixa para lá, né? Aí, quando essa fatura chegar, vai doer muito mais, porque é sujeira acumulada. É lixo acumulado em nós. Aí vai ser dureza. Quantas encarnações a gente vai ter que ter para resgatar isso, não sabemos, né? A consciência avalia o pensamento puro e simples. Ela nos permite enxergar limites em nosso conhecimento e nosso poder. Aí, quando a gente acha que a gente conhece muito, que a gente pode muito, que somos muito grandes, a consciência vem e corta nossas asinhas, mostrando que não. Ela dá limites, ela vai falar, calma, amigo, você não está com essa bola toda, não. Vai com calma. Você não sabe para isso, não. Você não tem esse poder todo que você acha que tem, não. Né? Então, é por isso que muitas vezes a consciência não é questionada. Ela não é sabatinada. Esse é o nosso grande erro. É necessário, outra frase aqui do Cortella, é necessário cuidar da ética que a gente escolhe para nós, quer dizer, cuidar desses pensamentos nossos, para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. Né? Tá lá, Rui Barbosa, de tanto ver, né, o que está acontecendo, de tanto ver a corrupção, de tanto ver isso tudo, o homem que é honesto sente vergonha de ser. Né? Acontece isso. A gente começa a ver tanto, que depois a gente acha que aquilo ali é normal, mas não é normal, não é. O que está longe da lei de Deus, o que está longe da lei da natureza, da lei do universo, não é normal. O que se afasta disso não é normal. Não pode ser normal. Isso só vai prejudicar a cada um de nós. Não tenhamos dúvidas a respeito disso, né? O Cortella, num dos seus livros, eu fiz essa anotação, ele faz referência a um monge beneditino, Beda. Não sei nem qual foi o livro que eu tenho separado, nem sei qual foi o livro que ele faz essa anotação. Ele diz, Beda, um monge beneditino, nos fez uma advertência na qual diz que há 3 caminhos para a infelicidade. 3 caminhos para a gente fracassar. Para a gente ter dor na consciência depois. 1, não ensinar o que sabe. 2, não praticar o que se ensina. E 3, não perguntar o que se ignora.
3 caminhos para o fracasso. E ele coloca nessa crônica, quando ele escreveu, isso aqui, ó. Baseado nisso, Sérgio Cortella nos diz que o sucesso está na generosidade mental, honestidade moral e humildade inteligente. E vejamos se não é. Não ensinar o que sabe é falta de generosidade mental, né? Não praticar o que se ensina é falta de honestidade moral. E não perguntar o que se ignora é falta de humildade inteligente. Então, achei sensacional isso, eu copiei na época, e eu até dei uma olhadinha, mas eu não... Eu empresto, às vezes, o livro, não deve estar comigo, eu tinha até achado. Mas toda a obra dele é muito bacana. E a internet traz muita coisa, né? Muito vídeo, e ele é fora de série. Ele é fantástico. Eu gosto demais de ouvi-lo, né? Essa proposição achei muito interessante. Por quê? Se nós não colocarmos o nosso pensamento para ser avalizado pela nossa consciência, nós vamos ter falta disso aqui, de generosidade mental, né? Porque a gente não vai ensinar o que a gente sabe, porque não vai nos interessar. Para que eu vou ensinar? Vou ensinar para quê o que eu sei? Fiz tanto esforço, foi tão difícil conhecer. Até aquela pessoa, né, que descobre uma coisa, uma receita legal e ela ganha dinheiro com isso, aí que ela não vai ensinar mesmo, né? Porque ela ganha a vida dela com isso. Tem lugar, o sol nasceu para todo mundo. Quanto mais ela multiplicar, mais ela vai ganhar. Né? Com certeza, mais ela vai ampliar o conhecimento. E às vezes, para quem ela vai ensinar, ela vai receber uma outra que vai lhe dar mais sucesso ainda. Né? Então, isso é uma ignorância muito grande da pessoa. Isso aí é quando a gente não coloca o nosso pensamento para ser avalizado pela consciência. Né? Então, a gente fica achando que a gente é muito, mas não é nada. Né? E não praticar o que se ensina é outro erro. Quando a gente não bota ao aval da consciência, a gente não pratica nada do que a gente ensina. Por quê? Aqui, né? Eu estou passando, eu não estou ensinando ninguém aqui. Quem sou eu para isso? Quem sou eu para isso? Eu estou passando, eu sou um veículo aqui de informação. Estou passando e tentando aprender também. Tentando aprender. Eu não estou passando nada que é meu. Quem dera que eu reunisse esses conhecimentos. Quem dera. Né? Mas não. Eu também, eu estou passando. Eu sou um veículo de transmissão. Né? Desse material maravilhoso, né? Tirei aqui, né? Cliquei e tirei. Então, é muito importante que a gente pense a respeito, né? Claro que eu sei o que tem que fazer, como todo mundo sabe. Nosso nível de evolução, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Mas não faz porque não nos convém. Né? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou deixar de estudar o espiritismo, porque eu não consigo praticar o que o evangelho fala. Eu falo, minha amiga, você queria praticar? Se você conseguisse praticar tudo que o evangelho fala, você não estava aqui não. Né? Para que eu vou fazer palestra? Eu não consigo praticar o que eu falo lá. Por isso que você está lá. Por isso tem que fazer. Porque tem que estudar. Quem sabe a gente aprende alguma coisa. Né? Quem sabe a gente consegue melhorar. Tendo aquele estudo como, né? Comigo não é uma obrigação, é um prazer. Mas se não fosse um prazer, que fosse uma obrigação, não é por acaso que eu ia estar nessa. Né? Porque eu preciso de aprender também. E aqui embaixo, né? Humildade, inteligente. Olha, essa palavra humildade, ela me chega a doer um pouco. Porque o que nós não somos é humildes. Humildade não tá associada à pobreza, à subserviência, nada disso.
está naquilo que Sócrates falou que não sabia por que ele era chamado de inteligente, de sábio, porque a única coisa que ele sabia na vida que ele não sabia era nada. Isso é humildade. É o reconhecimento da nossa pequenez. E quando a consciência nos mostra isso, com aqueles pensamentos grandiosos, quando a gente está se achando, né? A consciência fala, não se acha não. Você não sabe para isso. A gente não quer ouvir isso. Né? Não quer ouvir isso. Porque a gente se acha. Né? A gente se acha. No entanto, nós somos muito pequenos. Né? Essa palavra humildade, a raiz dela vem do grego. Sabe o quê? Humus. O que é humus? Todo mundo que tem uma plantinha em casa sabe o que é humus, né? Então, essa palavra vem da agricultura. Né? A humildade vem de humus, onde vem humano, humanidade, vem da terra. Não podemos esquecer que a terra está sobre nós. Nós estamos em cima dela, né? Para aprender com ela, com todo, né? Com tudo que tem para nos oferecer. Então, a gente precisa de desenvolver um pouquinho disso, pelo menos um pouquinho, é uma virtude. Né? A gente não vai conseguir tudo, mas pelo menos um pouquinho, a gente reconhecer que a gente sabe muito pouco, que a gente tem muito mais a aprender do que a ensinar. O homem tem o direito de opor entraves à liberdade de consciência? E Kardec responde que não mais do que a liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula pelas suas leis as relações do homem para homem, Deus, por suas leis naturais, regula as relações do homem com Deus. Então, só Deus pode conhecer as nossas reais intenções, como a gente já falou. Por isso que só Deus pode julgar a nossa consciência. Só Ele. Que sabe coisas que a gente nem sabe. Né? A gente não se conhece. Sabe coisas que a gente não tem nem ideia. Mas Ele sabe perfeitamente a nossa capacidade. Né? Direitinho. Temos certeza que Ele sabe. Qual é o resultado dos entraves à liberdade de consciência? Olha só. Constranger os homens a agir de maneira diversa ao seu modo de pensar, o que os tornará hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Então, todas as vezes que a gente quiser entravar, né, a consciência de alguém, nós estaremos impondo àquela pessoa uma vida falsa, que ela ela vai agir de maneira contrária ao seu pensamento. É hipocrisia, é falsidade. Não é como nós, às vezes, somos obrigados, muitas vezes, a nos comportar diante de situações que não nos agrada. E a gente acaba aceitando situações para agradar outras pessoas. E às vezes a gente faz a nossa vida, molda a nossa vida por isso aí. E depois a gente se perde no próprio autoconhecimento. A gente não sabe nem mais quem a gente é. De tanto que a gente tem que fingir ali, fingir aqui, fingir acolá. Porque eu preciso agradar. Precisa por quê? Não tem que agradar. Não tem que agradar. Né? Nós temos que ter respeito. Nós temos que ter respeito pelo outro. Mas não é agradar. Nem Deus agrada todo mundo. Né? Então nós não temos essa obrigatoriedade de agradar. E sim de respeitar. Respeitar o próximo é um direito do próximo e é um dever nosso. Nós não somos obrigados a pensar como pensam as pessoas,
a agir como agem as pessoas, e nem o direito de criticar se essa pessoa não está nos fazendo nada, nem mal a ninguém. É uma liberdade que ela tem de agir da maneira que ela quiser. Voltaire fala, eu posso não concordar com nada que você diga, mas eu defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Porque nós somos livres, não é? Nós somos livres. Agora, claro que a nossa liberdade, ela é relativa por conta da nossa consciência. Nós não podemos fazer o que a gente quer, a menos que a gente faça sem colocar esse pensamento que alicerça a nossa ação, a menos que a gente não o coloque ao aval da consciência. Se colocarmos, a consciência vai limitar. Ela vai falar, não pode. Não é? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Está no Evangelho. Quando Paulo foi questionado sobre o bem, ele falou, o bem que quero não faço, e o mal que não quero esse faço. Somos espíritos inferiores, a gente tem que admitir isso. A gente tem que admitir, tem que concordar com isso. Erramos, somos falidos e falíveis. Nós não vamos acertar sempre. Então precisamos ser indulgentes também conosco e nos perdoar. O que nós não podemos é ficar permanecendo no erro, porque aí é estultice, né? Permanecer no erro é uma estultice. O que a gente precisa é reconhecer que está errado e acertar. E não ficar procurando agradar. Nós não vamos agradar, nós precisamos ter respeito. Nós podemos ter inimigos. Tem gente que fala assim, eu não tenho inimigo. Você pode não ter, mas alguém pode se considerar seu inimigo. Né? Isso é verdade, isso é real. Você não está lá na mente do outro. Você pode não considerá-lo como inimigo, mas ele pode considerar como inimigo. Mas nós não podemos ser hipócritas e falar, eu amo todas as pessoas. Isso é hipocrisia. Porque nós somos espíritos inferiores. Nós discordamos. Nós temos contrariedades. Nós temos aquelas pessoas que puxam o nosso tapete. Mas o Evangelho ensina, amai os vossos inimigos. Tudo bem. A gente pode amar o inimigo. Como que se ama um inimigo? Mas eu tenho que amar o meu inimigo, aquele que me prejudica, que puxa o meu tapete, que me faz... Tem. Como que se ama o inimigo? Não precisa ficar de abracinho, de sorrisinhos. Isso é hipocrisia. Você pode não considerá-lo como inimigo, mas se tem tantos problemas, gostar dele como gosta de um amigo, você não gosta. Né? Até porque ele não te inspira confiança. E quando você não tem confiança, o relacionamento fica abalado. Né? Fica balançado. Então, como? Não desejando mal para ele, ficando feliz com as coisas boas que acontecem com ele. E desejar que tudo realmente dê certo na vida dele. É um irmão a caminho. Que no momento discorda das minhas ideias, teve problema comigo, eu tive problema com ele. Então, tudo bem. Um dia isso vai se resolver, porque o objetivo é esse, né? É a fraternidade universal. Mas até lá não preciso ter raiva, não preciso ter ódio, não preciso desejar mal, eu não preciso prejudicar. Mas também não preciso dar abracinho, não preciso estar de sorrisinho, porque isso é hipocrisia. Não é? Eu não preciso, eu tenho que respeitar. O respeito que eu devo a um amigo, eu devo também ao meu inimigo. Respeito. Agora, afeto, confiança, carinho, isso é outra história. Eu só não posso odiar, eu só não posso desejar o mal. E tá vendo? Não é tão difícil assim amar o inimigo. Não é tão difícil. E entre parênteses, né? É bom mesmo que a gente deseje que ele fique muito bem, porque pelo menos esquece da gente, né? Não fica com a gente ali na cabeça. Ih, tá vendo? Como é que fulano faz comigo? Mas olha lá. Entendeu? Então que eles tenham uma vida plena
de harmonia e de felicidade, né? Bom, toda crença é respeitável, ainda mesmo quando notoriamente falsa. Toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças reprováveis são as que conduzem ao mal, aquelas que se afastam das diretrizes, né, de Deus, das leis de Deus. Somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós? Ora, isso é faltar com a caridade. É atentar contra a liberdade de pensamento. Deixe ele acreditar no que ele quiser, deixe ele pensar do jeito que ele quiser pensar. A gente também não quer pensar do jeito que a gente pensa. Ah, mas fulano não acredita em reencarnação, isso é um absurdo. Para quem que é absurdo? Para você, porque para ele não é. Não é para ele. E por que ele tem que acreditar em reencarnação? Vai fazer dele uma pessoa melhor? Pode até fazer. Para mim, me ajudou, me fez uma pessoa melhor. Mas ele não precisa de crer na reencarnação para se tornar uma pessoa melhor. Se fosse assim, os ateus não prestariam, né? Não acreditam nem em Deus. E, no entanto, tem ateus, nossa, mais religiosos do que muitas vezes muitos religiosos. Porque o problema não é a religião que vai salvar. O que vai nos salvar é a nossa religiosidade, que está de acordo com a nossa ligação com o bem, com o superior, e não a religião. Por isso que o Espiritismo diz, fora da caridade é que não há salvação, né? Não é fora da religião ou da igreja. Será atentar contra a liberdade de consciência ou pôr entraves às crenças que podem perturbar a sociedade? Aí eles respondem com sabedoria, olha só, podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima, essa é inacessível. Pode obrigar a pessoa a não extravasar o seu pensamento, mas ela vai continuar pensando. Quando Galileu foi excomungado, né, que foi colocado lá para não ser queimado, né, no seu julgamento, ele teve que abdicar do seu pensamento ali para eles, mas não conseguiu, evidentemente, trocar o seu pensamento. Tanto que ele falou assim, quando terminou tudo, quem estava pertinho ouviu, mas que a Terra não é o centro do universo, não é. Ele continuou com o pensamento dele, mas ele não pôde mais fazer, pelo menos naquele momento, extravasar, né, os seus conhecimentos. Kardec diz, reprimir os atos externos de uma crença, quando esses atos acarretam qualquer prejuízo aos outros, não é atentar contra a liberdade de consciência, porque essa expressão deixa a crença sua inteira liberdade, né? Então, tem mais uns slides ali, mas não, o principal já foi dito aqui. O que nós precisamos, não resta a menor dúvida, é colocar todos os nossos pensamentos para serem avalizados ou não pela consciência. Se o fizermos, teremos uma chance enorme de ter sucesso. Como o professor Cortella falou, e o que é ter sucesso? É ter uma reencarnação vitoriosa. O que mais a gente deseja é o nosso progresso, é o nosso aperfeiçoamento, é acertar, é ter paz na nossa consciência. E a nossa consciência só estará em paz quando ela for sempre consultada e nós mudarmos o nosso pensamento pelo que ela vai nos responder. E ela nos responde daquela maneira, só fazer aos outros aquilo que nós queremos que seja feito a nós. Muita paz para todos, que a gente continue estudando a doutrina espírita. Deem uma olhada na Lei de Liberdade em Casa, que é uma lei maravilhosa que nos ajuda muito a acertar na nossa vida. Muita paz.